A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, Deus nos abençoe no nome de Jesus. Começando mais uma EBD, Lições Bíblicas, chegamos à 6ª lição da nossa revista, ok? Já estamos bem adiantados na nossa revista, ok? Chegando já próximo ao fim desse trimestre, iremos começar outro trimestre com um assunto espetacular, tá certo? Espetacular. Enfim, estamos na nossa revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, ok? Um assunto importantíssimo, estudo de eclesiologia, ok? Revista para adultos. Vamos lá. A nossa 6ª lição, o tema é Igreja, Organismo e Organização. Algumas pessoas confundem organização com o legalismo, ok? Confundem também com o institucionalismo, ok? Não, a igreja ela não é institucional e também não é legalista. A igreja ela é um organismo vivo, mas organizado, ok? Vamos entender isso hoje. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ok? Essa leitura ela vai ser encontrada em Atos 6, verso 1 ao 7. Quando as viúvas gregas chegaram para os apóstolos e falaram, olha, a gente não está sendo assistida diariamente, de contínua. Nós estamos sofrendo porque não estamos sendo assistidas, né? Eram viúvas. Então o apóstolo, para organizar aquela situação, levanta os diáconos, ok? No trabalho da assistência social. Diáconos esse, como um primeiro Martim, que foi Estevão, Felipe, que foi promovido pelo Espírito Santo a evangelista, e outros como Procoro, Timão e Parmenas, Nicolau, né? E outros, ok? Vamos lá. Então entendemos aqui que houve uma organização em Atos capítulo 6, ou melhor, capítulo 6, isso. Houve uma organização. A igreja é viva, mas é organizada. O que mais? Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. E como, irmãos, um organismo vivo, ele precisa ser muito bem organizado. Os pés não podem estar no lugar das mãos. As mãos não podem estar no lugar dos pés. O braço não pode estar no lugar das pernas e nem as pernas no lugar do braço. O coração não pode estar fazendo o trabalho do rim e nem o rim do coração. O pulmão não pode estar fazendo o trabalho do sistema digestório e nem os órgãos digestórios podem estar fazendo a função do sistema pulmonar. Não pode, de forma nenhuma. Cada um no seu devido lugar. Nós temos 80 órgãos no corpo humano e nenhum desses órgãos toma para si outra função. Não, cada um na sua função. Então há uma organização, ok? Vamos mais adiante. Entendemos aqui que a igreja, se ela não existe, escuta só, não existe função sem forma e não existe organismo sem organização. Como é que eu posso ser um organismo se não há organização? Não é organismo. Não está organizado, ok? Temos que entender isso. A estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções dos seus organismos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Então, quando a igreja, ou melhor, a palavra de Deus trata a igreja como um organismo vivo, fala sobre o corpo de Cristo, cujo a cabeça é Cristo e nós, cada um de nós, fazemos parte desse corpo. Mas temos que estar fazendo a nossa função, ok? E estar no nosso devido lugar, em organização, ok? Vamos mais adiante. Então, a igreja é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela precisa ser uma igreja com organização, ok? A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Era simples a forma de organizar a igreja primitiva, mas era eficaz e era existente, ok?
Estudamos isso, irmãos, para que a gente não venha estar de forma nenhuma em extremos. Uma igreja institucional, né, que os obreiros pararam de ser servos e se tornaram mestres, senhores, donos, doutores, patrões da igreja. Não pode existir isso. E ao mesmo tempo não pode existir uma igreja desorganizada, que ninguém sabe quem é quem, ninguém faz nada e ninguém sabe quem está fazendo e colocam tudo sobre só uma pessoa. Isso não pode existir. Cada um no seu devido lugar cumprindo a sua função. Isso é a igreja viva de Cristo. Ok? Vamos mais adiante. Veja bem. Precisamos diferenciar a igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Foi o que eu falei agora há pouco. Uma igreja organizada, cada membro, cada obreiro, cada congregado, cada pessoa, cada líder, cada pessoa sabe a sua função e o seu dever no ministério, na igreja. Mas uma igreja institucionalizada, há cargos, há doutores, há mestres, há líderes, há homens que deixaram de ser servos e se tornaram patrões, se tornaram senhores da igreja. A igreja só tem um Senhor, um dono, é Cristo. Nós todos somos servos, cada um cumprindo sua função organizadamente. Ok? Então, a igreja é um organismo organizado, não é institucionalismo. Uma igreja que ela é organizada, ela permite uma estrutura social que se movimente. Mas uma igreja institucionalizada, ela é rígida, ela é neutra, ela não se movimenta. Não, ok? Terceiro ponto, organismo e organização. Ela existe como organismo e como organização. Então a igreja, ao mesmo tempo que ela é organismo vivo, ela exige a organização. Como falei também no início. Um corpo como o nosso, na anatomia, cada osso, cada músculo, cada órgão, cada coisa está no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Não pode ser trocado, eu não posso trocar o osso da mandíbula, ok? Pelo osso aqui da lateral do crânio, não pode ser trocado. Eu não posso trocar o osso do braço pelo do antebraço. Ficaria totalmente horrível. Não posso trocar as costelas pelos ossos da coluna, da cervical, da lombar. Não pode. Cada coisa no seu devido lugar, ok? Então, ela é viva? Mas precisa de organização, ok? Segundo ponto, segundo tópico, a igreja como organismo vivo e organizado. Quando nós vamos no aspecto local, nós vemos o apóstolo Paulo nos escritos falando a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, ok? Tratando todas as igrejas como uma só igreja, a igreja universal de Cristo. Mas quando ele se refere a cada igreja no seu individualismo, assim, se podemos assim falar, no seu papel individual, melhor falando, ele começa a organizá-la. Era uma igreja que se reunia, era uma igreja que orava, era uma igreja que enxergava as demandas que precisavam socialmente. Era uma igreja que constituiu diáconos, era uma igreja que elegeu lideranças, era uma igreja que enviou os primeiros missionários. Então era uma igreja que era viva, mas era organizada. Dizia, olha, tal igreja está precisando de missionários, vamos enviar. Olha, as viúvas não estão sendo assistidas, levantemos diáconos. Organização. É algo muito maravilhoso, ok? E o que mais? Não somente na forma eclesiástica, ministerial, organizacional, estrutural, mas vemos também litúrgica e ritual, ok? Acho essa palavra ritual um pouco pesada, mas é necessária ser usada, ok? Como assim ritual? Vamos aprender. Litúrgica na forma de ordem, de organização, de decência, ok? Quando o apóstolo Paulo diz para as mulheres usarem o véu na igreja, não cortarem o cabelo, porque é o véu do corpo, era uma forma tradicional e litúrgica daquela época.
porque as mulheres que não usavam véu, ok, eram tidas como mulheres mundanas, mulheres sem ética, sem respeito. Ok? Então era uma forma litúrgica, decência, ordem. Como no nosso tempo também há. Como iremos à igreja vestidos com a roupa da praia? Como iremos à igreja com a roupa de irmos, de estarmos em casa? Não se pode. Não se pode de forma nenhuma. Decência, ordem, isso também é organização, ok? O que mais? E ritual. Ritual como assim? Ritualística. A respeito da Santa Ceia, do batismo nas águas. Tem que ter ordem nisso também, organização. Ok? A forma de servir a ceia, a forma de tomar a ceia, a forma do batismo, isso tudo é ordem. É uma organização da igreja que é necessária, ok? Onde não há ordem, há desordem. Onde não há lei, há falta ao quebramento, à corrupção da lei. Então tem que se ter ordem, ok? Vamos mais adiante, terceiro e último tópico. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs, ok? Há diferentes tradições cristãs e nelas há as suas formas de organizar. Temos que entender que a organização da igreja, sim, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, mas é uma coisa muito humana também, é muito humano, né? Olha, as irmãs estão precisando de assistência, as viúvas. Vamos levantar os diáconos aqui, são homens. Aqueles que estão falando e constituindo também são homens. A forma de trabalhar é humana. Então há possibilidade de acertos, se houver muita dedicação a escutar a voz de Deus, mas também erros. Ok? Mas vamos lá. A tradição cristã episcopal, ok? No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Então, o episcopado, quem usa muito hoje é a Igreja Católica Romana, que dizem que o Papa e os padres são vicários de Cristo, o Papa é vicário de Cristo, então Cristo deixou o mundo, deixou o Papa para tomar conta da igreja. Quem usa muito essa organização é a Igreja Romana, né? Que infelizmente houve aquela corrupção quando os ditadores romanos não conseguiam destruir a igreja, então falaram o quê? Então vamos unir Estado, governo e igreja. Surgiu a Igreja Católica Romana. Entrou todo tipo de coisas, de corrupções no meio desse povo, ok? Mas também, sim, há algumas igrejas protestantes, pentecostais, que se utilizam disso, ok? Se utilizam dessa forma, como se fossem vicários de Cristo, sucessores de Cristo. Então, assim também. Depois há o presbiteral. O que é isso? Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege presbíteros para um conselho, de forma que o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio, há uma assembleia geral, que determina a autoridade sobre regiões e países. Por exemplo, as igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte seguem esse costume. O que é isso? São concílios, ok? Isso é uma organização da igreja. São concílios de homens que começam a dar ordem às igrejas, a organizar as igrejas. As igrejas reformadas, por exemplo, seguem muito isso. A presbiteriana, ela segue esse costume de concílios que enviam pastores e outras coisas, ok? Organização. Tem o risco de acerto, tem os riscos de erro, ok? Depois, congregacional. Essa prática elege dirigentes locais na igreja. São pastores locais que dirigem igrejas locais e as igrejas locais são autônomas, né? Então elas têm autonomia. Ok? O congregacional é o seguinte: cada líder toma conta da sua igreja, instrui a sua igreja, ensina a sua igreja, ok? Conforme ele tem o conhecimento ali, ok? Já no nosso sistema da Assembleia de Deus, há uma fusão, né? Houve uma fusão a respeito de muitos desses. No congregacional, a Igreja Batista é um exemplo disso, ok? No congregacional. Já na Assembleia de Deus, há muitas funções aí, tanto como o presbiteral, né? Que as igrejas reformadas usam no concílio, nas convenções,
também há na Assembleia de Deus, como também o congregacional, que é cada um tomando conta do seu ministério. Então a Assembleia de Deus também tem essa organização, ok? Enfim, essa é a nossa sexta aula com o tema de a igreja, organismo e organização. Temos que entender que a igreja é um organismo vivo, mas ele tem que ser organizado. Sim, são homens que organizam, ok? Tem risco de acerto e de erros. Esse risco de acerto e de erros depende da inclinação do homem a ouvir a voz do Espírito Santo para acertar. Mas a igreja tem que ser organizada em todas as áreas. Litúrgicas, rituais, ritualísticas, se podemos assim falar, congregacionais, ou melhor, institucionais, tá certo? De forma que podemos dizer, cada uma com a sua forma de ensinar e de apacentar o povo, mas tem que ser baseado na palavra de Deus, ok? Não somos, a igreja, em suma importância, ela não é uma instituição. Ela pode ter algumas coisas ali institucionais a respeito de ordem, mas ela não é uma instituição e também ela não é legalista, ela é organizada, ok? Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.